Esse vídeo eu tô fazendo pra você que é cristão de verdade, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. E pra você que acha que é cristão. E pra você que opina sobre o cristianismo. E você nem acha que é cristão. Tem certeza que é, mas não é. Você só opina sobre o cristianismo. Quero dar um recado para a igreja do Senhor Jesus. Um recado para a igreja do Senhor Jesus. E quando eu digo igreja do Senhor Jesus, não é a placa da Universal, da Católica, da Batista, Presbiteriana, Brasil para Cristo, Missões e e Assembleia e vai. Não, não é essa igreja. É a igreja que somos nós. Aí não tem placa. Placa é só um local de reunião, só um ministério onde Deus te colocou. O recado é, a palavra de Deus, ela é muito clara em tudo que ela fala. Ela não faz rodeio, ela não traz misticismo, axiologia, ela é bem direta. Só que nós, infelizmente, muitas das vezes, queremos achar o que tem. Queremos falar assim, a gente vai pregar e falar assim, ó, imagina comigo, se você tivesse, imagina se lá, e se fizesse. Aí a gente acaba distorcendo a palavra. Então, esse é um grande problema dentro do cristianismo, em geral. Só que eu quero dizer pra você o seguinte, a palavra de Deus diz, e ela é bem clara, que os filhos da treva são mais sagazes, né? Ou são mais espertos do que os filhos da luz. Cara, olha o que Deus fala conosco. Que o inimigo, que o diabo, ele é mais astuto do que nós. Que os filhos dele, aqueles que trabalham em prol dele, aqueles que estão escravizados por ele, aqueles que entregaram de boa vontade a sua vida a ele, ao diabo. E aqueles que estão escravizados sem saber, tadinhos. São ali leigos e foram escravizados pelo diabo. Eles são mais espertos. Por que eles são mais espertos? Porque eles tentam nos destruir 24 horas por dia. E os filhos da luz, os que se acham inteligentes demais, porque o próprio Deus falou que nós não somos. O próprio Deus falou que nós não somos. Mas sabe por que nós não somos? Porque nós queremos ser mais bonzinhos do que Jesus. Cara, Jesus chamou uma mulher de cachorra. Você tá maluco, pastor? Jesus chamou uma mulher de cachorra. Porque ele disse para aquela mulher que estava, em tese, vamos dizer assim, importunando, ou querendo algo que ele não queria dar, ou não podia dar para ela, naquele momento. Ele falou que não era justo dar a comida dos filhos aos cachorros. Então Jesus estava trazendo uma comida que era para os filhos, um alimento, uma palavra que era para os filhos. E aquela mulher foi chamada de cachorra naquele momento. Ele falou, não é justo eu dar essa palavra para você, que é uma cachorra. Parece feio, ridículo falar isso, loucura, mas Jesus falou, você é uma cachorra. É lógico, é uma figura de linguagem, mas foi quase isso. E aquela mulher, ao invés de ficar de mimimi igual alguns cristãos, mimimi porque o pastor não falou comigo, mimimi porque o irmão não me cumprimenta, mimimi porque isso, ela falou, tudo bem, eu sou uma cachorra, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu dono que está alimentando seu filho. Aí Jesus, opa, essa mulher é diferente. Ela entendeu que eu tô falando com filhos e que não é o momento dos que não são da casa de Israel ainda, mas ela chamou minha atenção. E Jesus foi e atendeu ao pedido dessa mulher. Meu Deus. Ela se humilhou diante dele e foi atendida. E aí, continuando, porque eu busquei uma pessoa, né? E aí vai ir pra outra corrida, outra coisa. Continuando. Essa mulher chamou a atenção de Jesus. Ela usou de sabedoria, né? E tudo mais. Mas o que é o cerne, vamos dizer assim, da situação aqui é como Jesus chamou. Então Jesus não tinha problema de ser direto com as pessoas. E de certa forma até grosso. Porque Jesus entrou no templo quebrando e chamando as pessoas de salteadores, ou seja, bandidos. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Jesus fez várias coisas. Chamou Pedro de diabo. Mano, Jesus falou com Pedro, você é o diabo. Para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro, um discípulo íntimo dele, que era um dos 3. Porque Jesus tinha uma multidão seguindo ele. Essa multidão ele chamou 12. Dos 12, ele tinha 3. Pedro, Tiago e João, eram os mais íntimos, mais chegados, mais próximos. Eles subiram no Getsemane. Eles viram Jesus transfigurado. Eles viram Elias e Moisés conversando com o seu mestre. Olha só que privilégio. E esse Pedro, que foi falado que sobre ele seria edificado a igreja, foi chamado de diabo. E aí, nós cristãos evangélicos, não vou nem colocar os católicos no meio não, mas vou colocar só os evangélicos, né? Temos a mania de querer ser melhor do que Deus, mano, na moral. Cara, a gente erra demais, demais. A gente quer ser bonzinho, a gente quer ser melhor do que Deus.
A gente quer salvar todo mundo, e nem Jesus falou que ia salvar todo mundo. Ele falou que muitas pessoas iam negar, que muitas pessoas iam matar os seus discípulos, né? Que a ira contra aquela casa que não aceitou ele, que não aceitou a palavra dele, seria maior do que contra Sodoma e Gomorra. Sabe o que ele fez contra Sodoma e Gomorra? Ele jogou pedras naquele lugar. Ela foi destruída. Todas as pessoas, com exceção da família de Ló, foi morta. Ou seja, lá tinha criança, lá tinha mulheres, lá tinha idosas, elas morreram. Elas morreram, tá? Deus mandou o povo destruir uma cidade e falou para que matassem todos, que não sobrasse nada, para matar criança, mulher, velho, idoso, animal, não era para levar nada. E aí os bonzinhos, cristãos bonzinhos, igual o Saul nessa situação que eu tô falando, vai lá e faz assim, não, mas vamos deixar pelo... Eles são tão bonzinhos que deixaram as crianças, né? Mas as crianças não, eles deixaram a comida, né? Os bodes, as vacas, os boi, os carneiros, os cordeiros, deixaram, né? O dinheiro. Não, mas é porque os homens queriam isso aqui, é o despojo. São tão bonzinhos. Ei, crente, tu é tão bom. Tu é tão bonzinho, sabe? Mais bonzinho do que Deus. Que quando pisam no teu pé, tu mostra quem tu é. Tu é tão bonzinho que quando pisam no teu pé, quando te ofendem, tu mostra quem tu é. Mas quer ser melhor do que Jesus, quer ser melhor do que Deus. Porque Jesus mandou pregar o evangelho e ele falou bem assim, olha, você vai bater na casa. Aquela pessoa que não te ouvir, que não ouvir a palavra, a minha palavra, o meu evangelho, a minha ira contra aquele lugar será maior do que contra Sodoma e Gomorra. E tu vai lá na casa e bate. E a pessoa fala bem assim, quer saber dessa porcaria não, de evangélico não. Quer saber desse Jesus aí de vocês não. Vamos, some daqui. Que eu sou, sei lá o quê, que agora não pode falar mais nada nas redes sociais, na internet, que senão é perigoso. Né? Porque eu sou, sei lá o quê. Some daqui. Aí no dia tu tá lá lambendo a porta do cara de novo. Eu queria te apresentar aqui Jesus, sabe? Eu queria apresentar Jesus pra você. Porque eu sou tão bom que eu não bati a sandália do... Porque Jesus falou que quando eu batesse na porta e alguém não quisesse ele, rejeitasse ele, era pra eu bater os meus pés e tirar a poeira dessa casa. Porque a ira dele ia vir contra essa casa maior do que contra Sodoma e Gomorra. Mas eu sou tão bonzinho que eu sou mais bonzinho que ele. Eu vim bater aqui de novo. E o cara fala, sai daqui, homem. Aí a gente fala assim, mas fulano xingava crente, falava que crente era isso, que crente era aquilo, não queria nem saber de crente. E hoje é pastor. Mas provavelmente o crente que ele xingou, às vezes não insistiu. Lá na frente ele quebrou a cara e mudou. Ou outra pessoa pregou o evangelho pra ele e ele entendeu. Ou ele estava num momento da vida dele que ele podia, naquele momento, as escamas nos olhos dele não caíram, ele não conseguia enxergar. Mas em outro momento ele enxergou. Paulo não enxergava o que ele estava fazendo, mesmo que as pessoas falassem pra eles. Mesmo que Gamaliel o instruísse a não fazer. Mas teve que acontecer o que aconteceu. Ficou cego. Para que ele entendesse quem era Jesus. Mas nós temos que ser mais bonzinhos do que Jesus. Eu vou proteger todo mundo. Ai, Deus, eu vou morrer, tem uma doença de morte. E o Senhor está dizendo que eu vou morrer. Jesus decretou a morte para mim. Oh, Deus, mas me dá mais dias de vida, Jesus. Eu preciso salvar mais pessoas. Mentiroso, tu quer viver mais. Eu tenho muito para fazer na tua obra, Deus. Eu ainda tenho tanta coisa para fazer na tua obra. Para de ser mentiroso. Tu quer viver mais nessa terra. Tu quer ter a chance, sei lá, de casar, de ter filho, de viajar, de conhecer alguma coisa, de ter alguma coisa que tu nunca teve. Para de ser mentiroso. Porque tinha um rei que era muito amado por Deus. Tinha um rei que fez muitas coisas boas. E ele estava doente. Ezequias estava doente. E aí chegou o profeta e falou, você vai morrer. Arruma a tua casa. E aí o que Ezequias fez? Oh Deus, eu vou morrer, não sei o que. Pediu para Deus vida. Que não morresse. Antes que o profeta saísse de lá, ele voltou, chegou e falou, olha, como tu chorou muito aí, tu pediu para Deus, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Tá? Ele vai curar, além de curar a tua doença, tu vai ter mais 15 anos de vida. Se eu não me engano, ele ainda viveu 17. E aí, nesses 15 anos, vamos falar 15, que foi o que o profeta falou. Nesses 15 anos de vida, ele teve um filho, chamado Manassés. Manassés foi um rei tão ruim, mas tão ruim que governou Israel por 52 anos. Porque as coisas ruins, normalmente, elas ficam mais tempo, é incrível isso, né? Não sei porquê, só Deus sabe. 52 anos reinando. Que às vezes fica, mas se tá aí é porque Deus quer, se tá aí é porque Deus deixou, se tá aí é porque Deus, se esse presidente tá aí é porque Deus deixou, se esse presidente tá aí tantos anos é porque é permissão de Deus. Tá, permissão de Deus não quer dizer que Deus quer, não quer dizer que Deus gosta, não quer dizer que é a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Ezequias morresse, porque ele foi lá e mandou o profeta só avisar ele, arruma tua casa, mano, porque tu vai morrer e tem que ter um rei depois de você, e esse rei precisa fazer as coisas certinho, então arruma tua casa, organiza, vê quem é teu filho mais velho que vai tomar de conta aí do reinado, bota tudo em ordem. Ele preferiu pedir vida, porque ele quer coisas dessa terra, porque a tua cobiça das coisas dessa terra é que gera pecado. E ele preferiu viver, e Manassés reinou no seu lugar, criança ainda, e acabou com o povo de Israel, trouxe idolatria, trouxe um monte de coisa, e Deus falou que ia levar o povo ao exílio por tanta coisa ruim que Manassés tinha feito. Se o abençoado não tivesse orado por mais 15 anos, não teria tido esse filho, não teria acontecido o que aconteceu. Aí algumas pessoas vão falar, também como é bom ter aborto? Não, não é isso não, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele abortou, por isso que não é bom ter aborto, ele abortou a vontade de Deus é que ele morresse. Mas ele preferiu orar. Mas a vontade de Deus não tem que prevalecer, mas ele orou. Deus ouve a oração.
Ele orou, ele pediu, Deus deu. Só que ele não precisava ter sido um mau pai. Se Deus falou pra ele arrumar a casa, é porque ele tinha que ter arrumado. Então, ele, em vez de arrumar a casa, ele só quis desfrutar dos últimos anos de vida dele. Só isso que ele quis. Não à toa que o profeta falou que o rei Senaqueribe ia destruir todo aquele lugar e ele perguntou, vai ser no meu reinado? Então, ele estava preocupado com o rei, ele estava preocupado com a vida dele. Então, vai destruir tudo, mas não é no meu reinado, eu tô de boa, vou curtir minha vida. Ao invés de educar o filho dele, arrumar a casa dele como Deus mandou, ele curtiu a vida. Então, de tudo isso que eu tô te falando, o que eu quero te falar, Igreja de Jesus? O diabo não brinca. Ele tá o tempo inteiro tentando te destruir. Através de leis, através de escola com doutrinação, através de faculdade, através de igrejas, né, lesbiterianas, igual tem umas aí. Através de um monte de situação. Ele quer destruir o cristianismo, ele quer destruir. E Satanás, eu costumo falar o seguinte, ele está nesse mundo há muito mais tempo que eu e você. Então ele já tentou várias estratégias, e algumas delas, inclusive, muito agressivas, e não deu certo. Aí agora ele ficou esperto, ele começou a fazer o quê? Estratégias mais sutis. Então, o homem vai lá e criou uma coisa, e aí o cristão abençoado, leigo da ciência e tecnologia, porque Deus capacitou o homem com ciência, gente. Deus capacitou as pessoas do Antigo de Ciência, Deus fala na Bíblia, eu capacitei fulano de tal com toda a ciência, diz daquilo outro, pra fazer isso, pra fazer objetos, diz daquilo outro. Deus capacitou, gente. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles eram inteligentíssimos. Governaram, participavam da política de Sodoma e Gomorra. Da Babilônia, perdão. Da Babilônia. Por isso que esse mundo hoje é comparado à Babilônia. Por quê? Porque nós estamos numa Babilônia, onde tudo à nossa volta quer nos destruir, como era naquela época que tentaram destruir, se não fosse a rainha Esté, tinha matado o povo de Deus, que tentaram destruir, se não fosse Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, tinha conseguido. Só que no meio dessa Babilônia, Deus levanta Esté. Deus levanta Daniel. Deus levanta Sadraque, Mesaque, Abednego. Deus levanta pessoas igual o tio da Esté, que eu esqueci o nome dele agora, que foi, né, ele que fez toda a situação ali agora, esqueci o nome dele. Deus levanta esse tipo de pessoa que agem politicamente. O povo estava passando fome, tiveram 7 anos de miséria. Jacó, o cara da promessa, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ia morrer de fome. Mas um político, governador do Egito, filho dele, salvou. Ele era o quê? Governador, cara inteligente, sabia como é que faz, como poupar, o cara dotado ali de finanças, ciências e finanças. E aí, o que acontece? Esses caras que eu falei aqui, agiram politicamente. Politicamente. E aí o povo de Deus, tapado, que Deus falou, mas ele falou pra nos alertar, não pra gente continuar tapado. A tecnologia veio a TV, veio o rádio, não, isso não é de Deus não. Aí depois mudou de opinião e começou a ter rádio cristã. Aí veio a televisão, não, isso não é de Deus, isso é do capeta. Aí o capeta foi lá e tomou de conta. Hoje tem coisa cristã, mas a televisão tomou de conta. As maiores influências na televisão é do Satanás, porque a igreja deixou. Ah, mas o sexo é do capeta. Aí o diabo usou o sexo pra atrair a igreja. Sexo não é do capeta, sexo é de Deus, só que é dentro do casamento. Ah, aí teve lá a internet, não, isso é do capeta. Porque você fala com alguém que tá lá em outro lugar sem usar telefone, isso é do capeta. Você vê a pessoa, isso é do capeta. Ah, o diabo é meu? Então beleza, eu vou usar. E o diabo tá usando a internet. Aí vem a política e fala assim, a política é do capeta. Quem tá lá, todo mundo que entra vira do capeta. Todo mundo que entra rouba, todo mundo que entra desconverte. Não é mais pastor. O diabo falou, é minha? Então beleza, eu vou fazer o que eu quiser. Porque é na política que tem lei, é na política que eu mando dinheiro para as escolas de vocês, é na política que eu falo que não vai ter mais Bíblia nas escolas, que não vai ter mais oração do Pai Nosso, que não vai ter mais ensino religioso, mas vai ter ensino sobre homossexualismo, sobre um monte de outras coisas, sobre sexologia para criança de 8, 10 anos. E a igreja foi dando espaço pro diabo trabalhar. E por que eu tô falando de ser bonzinho e a gente tem sido bonzinho demais, quer ser melhor do que Deus, do que Jesus? Porque ele falou lá no Gênesis, governe sobre a terra, governe. Ele não falou pra você ficar, ai, política do capeta, sabe? Ele falou, governe. Ele fala, eu vou te colocar como cabeça e não cauda. Ele fala que vai fazer separação entre o que serve e o que não serve. O que servia Deus lá no Egito, a praga não chegava. E o que servia, não chegava, e o que não servia, a praga chegava. O que servia a Deus tomou posse de uma terra e é apoderada dela até hoje. E todos aqueles que disseram que iam destruir o povo de Israel até hoje querem destruir, né? Igual tá a guerra na Palestina e Hezbollah e um monte de outros em volta de Jerusalém querem destruir até hoje. Mas tá lá o povo. E a igreja de Jesus permitiu que o diabo a enganasse, colocado no mundo de Nárnia. No mundozinho de Nárnia, onde tudo é lindozinho, maravilhoso, bonitinho. Não que a Nárnia de verdade do filme não é isso, é uma guerra, inclusive, né? Até errado eu falar isso. É uma guerra. Lá ele mostra que é uma guerra, que o diabo quer nos destruir. E aí a gente fica sendo bonzinho. Não tô falando pra ninguém sair matando os outros, não. Calma aí, espera aí, entenda. E aí, mas Jesus ele veio e ele falou que se alguém me dá um tapa na face esquerda, depois da direita. Não, ele falou isso mesmo. Inclusive, vai pregando no evangelho. O cara chegar e te dar um tapa, você vai virar outra. Mas, os caras pegaram em pedra pra apedrejar Jesus. Ele ficou lá pra ser apedrejado? Ele, ó, saiu voado. Não era hora dele. O mesmo que falou que podia dar outra face, saiu chutando todo mundo e quebrando tudo. O mesmo que falou pros discípulos pra evangelizar, pra não levar nada. O que eles recebessem na viagem, era o que eles usaram e acabou. Só que aí,
Depois que aconteceu algumas situações, ele falou, e agora, como é que a gente vai? Jesus falou, agora você leva espada e alforje. Por que será que Jesus mandou eles levar a espada? É para cortar uma manga. Ah, mas Pedro cortou a orelha de Malco e ele foi lá e curou Malco. E falou, por que você tá pegando isso? Porque esse Jesus já tinha chamado Pedro de diabo e falou, ô, diabo de novo. Quase que ele falou isso. Tu tá querendo me atrapalhar? Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão, e a missão é eu ir pra cruz. Tu tá querendo me atrapalhar? Porque se eu deixar, tu vai matar todo mundo aqui e eu não vou pra cruz, eu preciso ir pra cruz. Então aquele que te tira do propósito de Deus, as ações dele são erradas. As ações dele, quando te tira do propósito de Deus, embora sejam bonitas e protetoras, igual foi a de Pedro, te tiram do propósito de Deus, ele tá errado. Mas quando as ações dele te colocam no propósito de Deus, ele tá certo. Mesmo que pra isso morram crianças, bebês, mulheres, idosas, idosos. Porque Deus mandou destruir uma cidade, porque tinha um propósito. Deus falou pra Abraão que o filho da promessa era de Sara, mas ele quis dar um jeitinho. E foi pegar o filho da H lá, ó. Foi pegar a H, porque a mulher dele falou, ó, eu tô velho, eu não vou ter filho, pegar a H. Tu acha que ele fez o quê? Vou pegar a novinha, meu irmão. E a minha mulher que tá deixando, então. Ó Deus, ó, eu não ia fazer isso nunca na minha vida, mas minha mulher deixou. Então ela é autoridade sobre ela, na hora vira até autoridade. E eu vou fazer. Safado, concupiscência da carne. Querendo dar jeitinho. Não é porque pra dar um jeitinho eu vou ajudar Deus. Mentira, ele queria fazer sexo com a novinha. Safado, a gente fala bem de Abraão, mas é safado. O que aconteceu? O filho de H hoje é toda a geração dos árabes que tentam destruir Israel, o filho da promessa. Entenda, quando Deus fala, para de ser bonzinho! Se Deus tá falando alguma coisa é porque tem que ser e acabou. Aí a gente quer entender Deus. Gente, um Deus que é concebido na mente humana não é Deus, gente. Por isso que Zeus não é Deus, por isso que Maria não é Deus, por isso que um monte de baboseira aí não é Deus. São deuses aí, né? Mas não é Deus. O Yahvé Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não é. O diabo se usa da tecnologia para atacar a igreja. Se usa das redes sociais para atacar a igreja. Se usa da política para atacar a igreja. Se usa do dinheiro para atacar a igreja. Então nós precisamos abrir o olho. Abrir a mente pelo que o diabo está fazendo. E a gente precisa parar de querer viver esse mundo. Teologia da prosperidade, você vai ser rico, você vai ter carro, casa. Igreja, acorda, para de ficar preocupado com casa, com carro, e vai pregar o evangelho. Tu tá parecendo Ezequias, que tu tá preocupado com esta vida, com teu deleite nessa vida, não tá preocupado com teu futuro, com o futuro da próxima geração. A palavra de Deus diz que ele só voltará quando todos conhecerem o teu amor, todos conhecerem. Como é que a Coreia do Sul vai conhecer Jesus se ela é fechada, não pode levar uma Bíblia? É bem provável que seja necessário ter uma guerra. Mas Deus não é de guerra. O diabo tá te enganando, para de ser bonzinho. Tem outros países que é muito fechado, como a Índia, como a China. Talvez seja necessário uma guerra. Ah, mas Deus não é de guerra. Quem disse se ele disse que ele é senhor da guerra? E que a vingança pertence a ele. Igreja, Satanás está te enganando com a filosofia desse mundo. Tá trazendo psicologia pra dentro da igreja. Calma, pastor, que você agora tá ficando doido. Tá. Tá trazendo um monte de psicologia pra dentro da igreja pra fazer os cristãos ficar assim, ó. Aí calma, porque isso é estresse. Aí calma que isso é trauma do passado, da infância. Isso é trauma disso, que isso é trauma daquilo. Quando você conhece Jesus, eis que tudo se fez novo. Ele renova a tua vida. Tudo se fez novo. Não existe passado mais que possa te atingir. Mas para alcançar esse nível que eu tô falando, você precisa realmente estar entregue a Ele. Arriado os 4 pneus e estebe por Ele. Mas acontece que as paixões desse mundo nos tiram do propósito. Tu precisa mesmo do psicólogo. Não tô dizendo que o psicólogo não te ajuda, não. Agora, quando você tá totalmente firmado nele, que as paixões desse mundo não te tiram do foco do reino, não precisa. Através das escolas, com a doutrinação das escolas. Então, igreja, o que eu tô falando pra igreja de Jesus Cristo é, você precisa ter escola. Você precisa ser um empresário de sucesso para ter um mercado. E ter funcionários no mercado ali, cristãos. Um ambiente cristão, não venda cerveja no seu mercado. Ah, eu sou cristão, tenho um mercado, mas eu tenho que vender cerveja que todo mercado vende. Não precisa. Tu é cristão, tem uma lanchonete, mas é porque tem que ter cerveja, porque não só vem crente. Então deixa só os crentes. Ah, eu vou passar fome, não passa, então tu não acredita em Deus. Estuda para passar no concurso público, para não ter só gente do capeta nos órgãos públicos lá. Tantos órgãos de fiscalização que a gente tem aí, que ao invés de fiscalizar o governo, fiscalizar o Senado, os deputados, não fiscaliza, faz vista grossa porque é corrupto. Você precisa estudar, crente, para tu tomar esses lugares. Igreja, quando a gente leva alguém no púlpito lá, num evento, não no culto, porque culto vai cultuar Deus, mas no evento, fala, ó, gente, esse aqui é o deputado fulano de tal, esse aqui é o prefeito fulano de tal, esse aqui é o governador fulano de tal, esse aqui é o presidente fulano de tal, é porque esse cara trabalha em linha com o reino de Deus. Ele não é do reino de Deus, mas ele trabalha em linha com o reino de Deus. O esposo de Esté era um rei, e ele não era de Deus, mas ele trabalhou em linha com o reino de Deus quando ele falou, beleza, eu já fiz sancionei essa lei aí pra matar o judeu, então eu vou sancionar outra lei que o judeu pode reagir. Então reaja, vá pra cima. Tem muito mais coisa que eu preciso falar, gente, mas por hoje tá bom. Igreja, acorda. Ou o diabo vai nos atacar de todos os lados. O próximo pode ser eu,
Então pode ser você.